A live de hoje vai ser bastante produtiva, onde a gente aí vai falar sobre como você conseguir pensar aí fora da caixa. Você que está tentando entrar para a terapia capilar ou até mesmo já faz terapia capilar e não sabe assim o que fazer pela falta de cliente-paciente para terapia, venda de protocolo. E aí a gente vai dar dicas e orientações sobre os assuntos que eu mais fiz e que deu super certo aqui para o nosso centro de saúde e beleza. Tá certo? Quem tiver dúvida, pode mandar aí na caixinha de pergunta, para que não aconteça de você me mandar e eu acabar não vendo. E aí, vamos começar. Já tem algumas pessoas entrando e vamos falar o seguinte. Conseguir faturar no salão de beleza é algo um pouco incerto. Por quê? Tanto faz você ter o cliente como você não ter. Tanto faz seu cliente vir como ele desmarcar. Na terapia capilar também acontece isso. Só que a diferença entre o salão de beleza entendam que salão de beleza que eu falo é só o atendimento na área da beleza. Quando você tem os dois e une os dois a seu favor, você consegue deixar o seu espaço mais atrativo para o seu cliente. E aí o salão de beleza, além de ter uma rentabilidade menor em procedimentos como escova, como tratamentos com escova ou coisas simples assim, além de ter uma renda menor, a não ser que você tenha um fluxo muito grande de clientes, mas ao mesmo tempo que você tem esse fluxo de clientes, você acaba trabalhando mais, se desgastando mais e acaba que quando você pesa na balança não é uma coisa tão rentável para você. E aí com a terapia capilar, já dentro aí do seu salão de beleza, ou então se você tem uma clínica, é farmacêutico ou algo do tipo, você consegue fazer aí seu trabalho, um trabalho mais tranquilo, com um horário mais comum. E aí você consegue trabalhar, ter uma rentabilidade maior, um fluxo de pessoas sociáveis assim, tranquilo, que você consegue atender com calma, com paciência, não ficar tão cansado, tão exausto e acabar o seu cansaço atrapalhando no seu bem feito. E aí é isso que eu vou trazer hoje na live, porque é algo que muita gente se questiona de trazer a terapia aí para o salão, não só pela renda, mas também pelo fato de você conseguir faturar mais tendo um certo descanso. Sem falar que é o que eu digo e repito, a terapia a gente consegue oferecer muita coisa ao nosso paciente cliente, principalmente a volta da autoestima e você ter aquela gratificação de que você está ajudando de alguma forma esse paciente cliente. Aí vamos lá falar um primeiro ponto que eu coloquei aqui para a gente abordar de como você conseguir faturar mais. O primeiro deles é você ter parcerias. Caso você que começou na terapia ou já é terapeuta e você aí não tem cliente ou não tem espaço. Se você não tem espaço, uma opção que eu sempre dou você pode ir atrás de parcerias terceirizadas, como um barbeiro é uma opção. Os homens hoje em dia aí querem fazer terapia capilar, inclusive até na barba, no couro cabeludo. Então assim, pode ser aí na questão de um barbeiro, ou então em salões de beleza que não tem terapia capilar, você pode fazer aí essa parceria. Em clínicas também, médicos que fazem transplante capilar também são opções. Porque você não precisa fazer terapia capilar se você tiver um salão de beleza ou se você tiver um espaço. Você pode não ter esse espaço, mas conseguir fazer parceria até de início, para começar. Mas aí é uma opção de você começar a trabalhar com terapia capilar, mesmo não tendo espaço. E você que tem espaço, que consegue atender terapia capilar aí no seu local, e precisa aí de uma parceria para atrair mais clientes,
Algo que a gente faz muito é a parceria com outros profissionais da área da saúde, da área até da beleza mesmo, com outros salões, que acontece também. Normalmente a gente tem essa visão aí muito grande de concorrência entre um salão e outro. Mas isso nem sempre pode existir. Você não pode ver outro profissional da área da beleza como seu concorrente. Você precisa ver ele como algo que vai agregar. No caso, um salão aí que é especialista em mecha, e você tem aí seu salão mais voltado à beleza, a tratamento. Então você consegue aí fazer esse sistema vetorizado com esse salão, por exemplo. Então é algo que você consegue fazer essa parceria com esse profissional. Uma clínica, psicólogos, nutricionistas. Muita gente vai ao nutricionista com ausência de vitamina que está aí acarretando a queda. E aí o que acontece? Esse nutricionista, você vai conseguir fazer uma parceria com ele, ó. Eu sou terapeuta capilar, tenho aí como oferecer um tratamento legal para o seu paciente que está aí com queda ou alguma disfunção. E aí você consegue fazer essa parceria com essa pessoa também. São formas de você conseguir fazer essa divulgação aí do seu nome, fazendo parcerias. Hoje no meu espaço, feito eu disse já a vocês, a gente tem aí a nossa parceria com um psicólogo. Mas aí, se eu não tivesse espaço para ter esse sistema vetorizado, eu posso ter fora, eu posso fazer indicação, eu posso encaminhar aí esse paciente-cliente para outro profissional. E aí a gente consegue fazer essa troca. Não é uma troca de favor, mas é uma troca de ajuda. Porque tanto você pode recomendar essa pessoa a ir lá, fazer esse encaminhamento, como vice-versa. Então aí é uma forma muito legal de você que quer trabalhar com terapia capilar e tem medo, porque acha que não vou ter cliente, ninguém vai confiar em mim. Então são coisas que você consegue fazer aí para ajudar. Esse é o primeiro ponto que eu fiz, deu super certo, inclusive estou até hoje com o meu espaço com terapia capilar. E assim, me deu um respaldo. Porque a gente às vezes não é olhado como um profissional de saúde. E sim, a gente está trabalhando com a saúde capilar, do couro cabeludo. Então, você quando tem esse respaldo de profissionais da saúde, ele dá mais ênfase, mais segurança. Principalmente quando é indicação de um deles. Dermatologista também é um profissional muito legal aí para você também tentar parceria. É bem indicado também. E aí outro ponto que eu falei é parceria com outros profissionais, que é justamente isso que eu havia falado. Você consegue fazer parceria aí com profissionais, médicos, hoje em dia nutrólogos e enfim. Por exemplo, hoje os nutrólogos estão passando muito hormônio aí para ganho de massa, para emagrecimento e às vezes acaba respondendo no cabelo, uma queda ou algo do tipo que você vai conseguir ajudar. Então, já imaginou esse médico fazer essa indicação? Tá caindo, mas aí você pode ir lá no centro tal, ou no espaço tal, no salão tal, que aí você vai encontrar terapeuta fulana de tal, que vai conseguir lhe ajudar aí também durante aí o seu tratamento. Então, é um respaldo que você consegue dar aí ao seu paciente-cliente. E é muito legal. É o que eu digo e repito. Quando você tem profissionais parceiros que lhe indica, você consegue ter um respaldo, uma confiança aí. Não, se fulano tá indicando ela ou ele, então aí é legal sim, ela deve ser procedência e aí esse paciente vai conseguir ir para você. É uma maneira também de conseguir cliente e paciente. Outra coisa que eu coloquei são as consultas gratuitas. O que acontece? Você é recém-formado em terapia, ninguém nunca lhe viu fazendo terapia capilar e aí vai ser realmente no começo um pouco difícil você conseguir atrair cliente e paciente só pelo fato de fiz terapia, sei solucionar uma queda ou melhorar a condição desse couro cabeludo e esse paciente-cliente vai para você. Não vai funcionar 100% dessa forma, a não ser que você já tenha uma cartela de cliente no seu salão muito grande, onde você já tem uma certa intimidade e contato com eles e você consegue aí atrair eles, nichar salão com terapia e conseguir unir, ok.
Mas quando você não tem, você está começando do absoluto zero e eu nunca indico você começar aí cobrando sua consulta. Entendam que chega um certo tempo, um determinado tempo, onde a gente precisa cobrar. Porque o que é que acontece? A consulta de anamnese com o seu paciente-cliente vai durar aí de no mínimo 40 minutos a 1 hora e meia, vai depender. Certo que você tem que estipular em um tempo para conseguir atender outras pessoas. Mas chega um determinado tempo que a gente não consegue fazer isso. Por quê? A partir do momento que eu tô aí fazendo sempre de graça as consultas, querendo ou não, a gente tá deixando de atender uma terapia que já está paga, ou então um cliente novo que quer fechar, porque acaba eu perdendo o meu tempo. Entendam o que eu tô falando. Quando eu falo isso para quem já tá aí no ramo e aí vai começar a cobrar. Mas você que tá começando, como eu quando comecei, não cobrava minha consulta era gratuita. Inclusive, eu fazia dias de consulta gratuita. Por exemplo, o salão de beleza normalmente é fechado nas segundas-feiras. E aí o que era que eu fazia? Fechava a segunda-feira só de consulta. Ou até um dia de movimento fraco, hoje é o dia totalmente de consultas gratuitas. Já teve dias de eu fazer aí todo esse marketing em cima dessa consulta gratuita e aí consegui marcar 10 consultas. Me lembro como hoje, dessas 10 consultas que eu consegui marcar, eu fechei aí 3 protocolos. Então já é um respaldo e um valor que a gente consegue ter. Primeiro, conseguir 3 clientes, pacientes novos e depois conseguir ter o meu faturamento. Coisa que eu estava em um movimento fraco e se eu tivesse cobrando aí essa minha consulta, talvez ninguém ia pagar. Porque é algo novo, é algo que ninguém conhece que você faz. Então, quando você vai lá e diz, não, é de graça, essa pessoa, eu não tô perdendo nada, então eu vou lá pelo menos conhecer. E aí, quando você tem o posicionamento, fala, explica, tudo mais, e ele sente confiança em você, ele pode sim fechar. Então, aí é o que eu falo. No começo, faça sempre aí essa consulta gratuita. Conforme o passar do tempo, que a cartela de cliente vai aumentando, que você consegue aí ter um atendimento maior, você vai começar a se autovalorizar, claro, porque curso é caro, treinamentos são caros, produtos são caros e tudo mais. Equipamentos são caros, então aí você vai começar a cobrar, porque é uma consulta, é uma consultoria, onde nessa consulta aí, essa conversa, você passa dicas, você explica, você querendo ou não tem uma perca de tempo, onde você aí consegue fazer esse atendimento e vai ganhar também por isso. Mas no começo, eu sempre digo, façam primeiro aí a consulta gratuita. Isso vai chamar muita atenção, principalmente se você já tem uma cartela de cliente e quer abordar isso neles. Então aí a gente sempre faz isso e é algo que vai lhe dar uma rentabilidade. Como eu estava falando, eu atendi 10 pessoas gratuitamente em um dia. Eu fechei 3 protocolos. Certo? Eu tive aí o valor de 3 pessoas. Se eu não tivesse feito, eu não ia nem ter nem o valor das 3 pessoas e nem 3 novos clientes ou os mesmos clientes. Então, são coisas que a gente tem que parar e pensar. E pensar também que não é sempre só o dinheiro, assim, vamos fazer, vamos fechar. E é isso, não é um oba-oba. Terapia capilar é confiança. Porque, querendo ou não, é um valor que aquele seu cliente está depositando aí em você. Então, ele primeiro quer resultado. Infelizmente, isso é a verdade. Mesmo a gente falando que não é milagre, mas ele quer ver alguma coisa. Então, ele vai fazer um investimento. Mas para ele fazer esse investimento, ele tem que ter essa confiança. Então, primeiro, ele não tem essa confiança em você, ele não conhece o seu trabalho. Então, faça a consulta gratuita. Tá certo? Inclusive, hoje tem pessoas que vem aí pra mim, não quer ter esse investimento, e aí ele vai e faz aí eu faço aí essa consulta gratuita. Não, eu não vou pagar a consulta. Não, venha, eu vou lhe atender, tá certo? Principalmente em dias mais calmos. E aí eu faço esse atendimento ainda assim, gratuito. Hoje em dia eu já cobro, mas aí tem dias que eu faço aí gratuitamente, tá certo? Outro ponto aí que a gente vai falar pra vocês é o seguinte:
Se o cliente não confia, sessão gratuita. Como assim sessão gratuita? Feito eu tô falando, o cliente nem sempre tem a confiança em você. Ele não sabe e nem conhece o seu trabalho. E muitas vezes não sabe nem o que é terapia capilar. E aí o que acontece? Eu não tenho conhecimento de terapia capilar. Eu não sei o que é. Eu não sei o que acontece. Eu ouvi falar, eu vim por indicação. Eu não sei se eu vou fazer. Então o que você pode fazer? Venha cá, eu vou fazer uma sessão experimental em você, para você conhecer um pouco do que pode ser a terapia capilar. E aí, se você conseguir oferecer a esse seu paciente cliente uma sessão relaxante, uma sessão com massagem, uma sessão aí que vai, no caso de uma dermatite, que tem muita caspa, um peelingzinho, que você vai oferecer um conforto para o seu cliente, isso aí já vai atraí-lo a continuar. Quando você gera esse conforto ao seu paciente cliente, você aí consegue fazer com que ele sinta a necessidade de vir. Então, assim, a sessão gratuita não é você fazer um protocolo gratuito, mas é você tentar oferecer aí para o seu paciente cliente um pouco daí. Não, eu vou lhe mostrar como é, você vai conhecer a terapia, é um momento relaxante, porque sempre, gente, você tem que passar para o seu cliente que ele tá vindo, entre aspas, para um spa. Não é totalmente um spa, mas spa que eu me refiro é algo relaxante, calmo. Por isso que eu falo sempre em você ou reservar um horário ou um dia só para terapia, ou você tem um espaço aí no seu local onde você só vai atender exclusivo terapia, tá certo? Mas se você não tem, aí você vai, vamos dizer, tirei uma terça-feira ou então uma tarde de uma quarta, não sei, para fazer sua terapia, você já vai oferecer aí esse primeiro momento calmo, salão calmo, ambiente silencioso, porque essa pessoa aí quer relaxar. E isso é muito atrativo, porque ele não está pagando só para resolver a patologia, ele está pagando também para ter aí esse momento mais calmo, mais relaxante, onde ele vai tirar um tempo para ele e aí fazer toda essa melhoria. Então, voltando, a sessão experimental é justamente para isso, para você comprovar que a terapia capilar é relaxante e resolve aí algum problema, alguma patologia que ele tem, tá certo? Lembrando que tem algumas patologias que a gente não pode, por exemplo, uma fibrosante frontal, não sei se vocês conhecem, mas você não pode oferecer aí que vai nascer cabelo de volta. Mas você pode oferecer aí que vai melhorar a coceira, a ardência, o prurido, que é a coceira e enfim, tá certo? Aí vamos lá para outro ponto, que é o posicionamento e a confiança no seu potencial. A gente precisa, como profissional, ter aí a nossa autoestima de que eu posso, eu consigo, eu faço. Eu, como profissional, preciso ter essa autoestima de que eu consigo entregar um resultado, de que eu sou capaz de resolver aquilo, que eu estudei suficiente para entender aquilo. Então, existe aí um posicionamento por trás de tudo isso. Não é um oba-oba de você fazer uma consulta rindo, brincando. É falar sério, é explicar o que ele tem. Ter um posicionamento para que esse seu paciente cliente aí veja confiança em você. Então você vai ter aí confiança, ele vai ter aí, confiança no que você está fazendo. Porque o posicionamento muda muita coisa. Principalmente até a forma que a gente se veste para se apresentar para o seu paciente cliente. Inclusive hoje a gente faz a utilização de jaleco para ser algo mais formal. Mas imaginou aí a gente mulher indo atender esse paciente cliente de short, bermuda ou uma blusinha de alcinha. Tem que ter uma apresentação para passar essa credibilidade, para passar esse profissionalismo aí para esse cliente. É preciso, é necessário o cliente sentir essa confiança. Ele só vai fechar um protocolo com você e você só vai conseguir aí mudar o seu faturamento se você passar posicionamento e confiança para ele. É necessário, gente. Tem gente aí que pensa que é besteira, é mudar uma vestimenta, se ajeitar para fazer o seu atendimento.
Mas é necessário esse cliente ver aí que você tá lá, que você tá levando a sério, que você tá trabalhando aí, que você conhece o que tá fazendo. Como, por exemplo, você ter posição do que tá falando. Não é você mentir. Se você não sabe ou não entende aquele caso, é melhor você falar o seu básico, até onde vai o seu conhecimento, e depois estudar mais sobre, tá? Mas nunca mentir. Mas se você fala com firmeza e posição, esse cliente automaticamente tá entendendo aí que você entende exatamente o que você está falando, que você entende aí o que é necessário ser feito, o que é que está acontecendo com ele. Então, a posição é muito importante. O posicionamento e aí a autoestima da confiança. Infelizmente, a gente precisa sim dessa autoestima de que eu sei, eu posso e eu consigo. Porque a partir do momento que você acha que você não é capaz, que você acha que você não vai conseguir oferecer um resultado, realmente você não vai conseguir. É preciso você ter confiança no que você faz, confiança de dizer, eu vou entregar um resultado e vai ser entregue. Por isso que eu falo aí dessa autoestima profissional, é preciso, digo e repito, é preciso ter autoestima e confiança e posicionamento no seu trabalho. Isso aí vai lhe passar credibilidade e aí você vai conseguir fechar protocolos. Isso é nítido, isso aconteceu comigo também, tá certo? Vamos falar outro ponto que é a disponibilidade de dar o seu melhor usando o que tem. Por que usando o que tem? Normalmente quando a gente começa com terapia, se eu não tenho condições de fazer um investimento financeiro alto, eu não vou achar que eu não vou ser capaz de atender aí na terapia capilar. Feito, eu sempre digo, as mãos é o nosso melhor equipamento. Eu comecei sem equipamento nenhum. Inclusive, eu não tinha nem o tricoscópio. Nem o de R$100 que a gente encontra no Mercado Livre e nem o de 3, 4 mil reais, que é o profissional que a gente usa hoje. Eu não tinha. Então, com as mãos, eu consegui aí ter esse resultado. Entregar e fazer aí, atender terapia capilar. E aí, o que é que eu falo dessa disponibilidade? Você não pode achar que porque você não tem nenhum equipamento, você não vai atender. Você vai ter que usar o que você tem nas mãos e vai conseguir entregar um resultado. Se você aí tem 3, 4 óleos essenciais e um vegetal, você já consegue fazer terapia capilar. Se você consegue fazer massagem no couro cabeludo do seu paciente, você já consegue fazer terapia capilar. Se você tem um lavatório do seu salão e consegue fazer a higienização do couro cabeludo do seu paciente, fazer essa massagem, você já está também fazendo terapia capilar. E aí o que a gente fala da disponibilidade de fazer com o que você tem nas mãos, é isso, é você usar a sua criatividade, analisar o que você tem e você usar isso a seu favor. Feito, eu disse, eu comecei sem nada e eu já fazia terapia, eu já fazia blends aí para melhorar a oleosidade, já fazia blend para caspa e aí eu fui fazendo e aos poucos aí foi começando. Mas é necessário você ter aí essa disponibilidade de fazer terapia com o que você tem. Porque não adianta você ter uma formação e deixar lá no canto, vou deixar aqui por enquanto porque eu não tenho um laser, eu não tenho um tricoscópio bom. Não, você vai começar com o que tem nas mãos para você conseguir faturar com isso, pois é um investimento que você faz no seu curso. E como é que você vai fazer um investimento e vai deixar lá de canto? Vocês têm que ter uma ousadia em fazer a terapia capilar. Não é ser irresponsável, não é fazer o que não sabe, não é usar um equipamento que você não tem conhecimento para aquilo, não é isso. Mas é você ser ousado em, se eu tenho alguns blends, se eu consigo ter uma argila, se eu consigo aí ter o que for, um Smart Vibra que eu falo para vocês, é bem baratinho, se eu consigo ter aquilo, tudo isso a gente consegue fazer terapia. Tudo isso você consegue aí passar para o seu cliente o relaxamento e um resultado, porque ele vai sentir algum conforto. Se eu tenho um shampoo aí mentolado, se eu tenho um shampoo detox, tudo isso aí vai ser em conjunto e você consegue fazer a terapia capilar. É a ousadia no atendimento que você precisa ter, a confiança de que você é capaz de fazer, de exercer o papel como terapeuta capilar e entregar um resultado.
é a confiança, feito eu volto a falar, a confiança e a autoestima que você precisa ter em você. Porque você com pouco começa sim a fazer terapia capilar aí no seu espaço e já consegue começar a faturar aí com terapia. Mas aí é preciso você ter essa ousadia de começar a ir lá e fazer, certo? Outro ponto que a gente colocou é acreditar e passar aí essa total credibilidade e confiança. Acaba que eu vou e volto e vou falando de todos os pontos. Mas isso é algo importante. Porque já imaginou você ter aí o seu paciente cliente ir para a sua anamnese? Porque lembrando que a terapia capilar, ela começa aí já na anamnese. Uma boa avaliação e uma boa consulta é um bom ponto, porque você vai conseguir traçar aí um planejamento, onde você, nesse planejamento, você vai conseguir fazer um bom tratamento. Então, tudo começa na consulta, tudo começa na conversa. Mas aí já imaginou, você tá aí com seu paciente cliente e você não passar essa credibilidade, essa confiança, você falar sem firmeza, você falar sem saber o que tá dizendo, isso aí não vai passar essa credibilidade. E no início a gente precisa passar essa posição e essa firmeza e essa credibilidade de que você vai fazer a terapia, vai dar certo e você vai conseguir, certo? Então é muito importante. Terapia capilar é algo sério, algo que a gente tem que usar com responsabilidade, certo? Principalmente aí quando a gente começa no uso de equipamentos que têm suas contraindicações. Inclusive, óleos essenciais também têm suas contraindicações. Então você precisa aí fazer esse uso com responsabilidade, com segurança no que está fazendo. Então, tudo isso aí vai envolver a autoestima profissional, a credibilidade que você precisa ter para usar. E não existir o medo. O medo de que, eu vou fazer e talvez vou errar. Eu vou fazer e não vai dar certo. Eu vou fazer e não vou entregar o resultado. Não, não é isso. É você conseguir trabalhar e ter confiança e entregar aí um resultado. Por mais que você não consiga entregar um resultado imediato, mas você consegue entregar conforto ao seu paciente cliente. No caso da coceira, no caso da caspa, aí quando você faz um peelingzinho mecânico ou químico, isso aí já passa para o seu cliente paciente um conforto em casa, certo? Um conforto do dia a dia. Oleosidade, que é algo que incomoda muito. Você com a terapia capilar em algumas sessões com coisas simples, você já passa esse conforto, essa vontade desse paciente cliente aí retornar para vocês. Tá certo? Então assim, credibilidade, confiança, autoestima em você. Você precisa ter essa confiança. Precisa mostrar para isso, porque se você não confia em você, se você não tem essa autoestima, você não vai começar a fazer terapia nunca. Na verdade, você não consegue fazer nada na sua vida, porque você não vai se achar autossuficiente para aquilo. Tá certo? Tudo tem cautela, tudo tem que ser com segurança, mas aí é necessário você ter essa ousadia de que eu vou fazer até onde eu sei, eu vou fazer aí até onde eu estudei e vou conseguir entregar resultado. E outro ponto que a gente colocou é conhecer bem o caso e sempre estar em busca de conhecimento. Por que conhecer bem o caso? Como eu falei, tudo está aí relacionado na parte da anamnese. Você precisa fazer uma boa consulta. Quem tem o tricoscópio, você precisa fazer uma boa avaliação e identificar todos os pontos. Por isso que eu falo que a consulta da anamnese aí vai durar de 40 minutos a 1 hora e meia. Por quê? Tudo que você imaginar, você precisa perguntar. Desde teve filho, não teve, no caso da mulher você menstrua, você não menstrua, no caso do homem você já tomou hormônio, não tomou, você tem genética de pai, mãe, enfim, é toda uma pergunta. Existe sim uma ficha de anamnese, onde você vai ter esse baseamento de pergunta, mas até perguntas que no decorrer da conversa vai surgir, você vai perguntar. Por exemplo, lá na ficha não vai ter dizendo assim, cliente paciente tem lúpus? Sim ou não? Não vai ter essa pergunta. Mas o que custa aí você perguntar? São coisas que vai surgindo, são pontos que você vai começar a anotar e aí vai fazer essa boa consulta. Então, por isso, você precisa conhecer
Muito. Agora é muito mesmo esse paciente cliente. Identificar se ele tem problemas emocionais, identificar se a patologia vem decorrente ao quê? Se é o emocional, se é hormonal, se é genético ou o quê? Se é ambiental, vai depender. Então você precisa aí conhecer totalmente essa pessoa, conhecer totalmente esse caso para você conseguir fazer um bom atendimento. Por quê? O protocolo que a gente monta de terapia capilar, protocolo para quem não sabe, ou protocolo ou cronograma, vai ser o nome que você quiser aí denominar ele. Mas o protocolo ou cronograma vai consistir em sessões. Sessões essa que esse paciente cliente vai vir para você. Porque precisa ser feito aí esse acompanhamento. Mas para você montar esse protocolo de 10, 12, 5 sessões, 4 sessões, você precisa aí que a ficha de anamnese, que o seu conhecimento esteja top. Que você entenda o que ele tem, entenda o que ele precisa, entenda o que é que ele está buscando de melhoria. Porque acontece muito assim. Qual a sua queixa principal? Eu tô com queda. Mas quando você vai olhar e vai examinar, essa pessoa aí tá com caspa, tá com uma inflamação, tá com uma dermatite. Então não é só o que o paciente cliente traz para você. Não se resume a isso. Não se resume você só tratar apenas uma queda. Não se resume. Resume a você ver o geral e entender. Porque uma inflamação gera a queda, uma inflamação gera aí a caspa. E se eu melhoro a inflamação, eu melhoro as demais coisas. Mas se eu não identifico que tem uma inflamação e vou aí, por exemplo, fazer um estímulo de crescimento, não vai servir de nada. Por quê? Porque em nenhum momento eu olhei e observei que aí existia uma inflamação. Precisa dessa mudança de inflamação, usar produtos anti-inflamatórios, melhorar a condição dessa pele e logo em seguida estimular. Por isso que é preciso essa anamnese, você precisa identificar todos os pontos. Depois de identificado, aí você monta o seu protocolo conforme aí na base do que você precisa entregar, certo? Nem sempre a gente consegue entregar 100% de resultado, mas feito eu disse, a gente consegue entregar a melhor até desse couro cabeludo e conforto, tá certo? Principalmente quando é queda hormonal. Se ele tem uma disfunção hormonal, do que se adianta você só fazer terapia capilar, onde ele precisa aí fazer reposição hormonal, ou se é ausência de alguma vitamina ou algo do tipo, terapia capilar em si não vai resolver. Ou um problema emocional, terapia capilar só não resolve. Mas, feito eu sempre digo, você precisa aí ter um respeito. Por quê? Vamos citar um exemplo. Se eu identifico que esse meu paciente cliente precisa aí de acompanhamento psicológico, eu não posso, como profissional, obrigá-lo a fazer terapia com psicólogo. Mas eu posso fazer a indicação. Eu não vou deixar de fechar um protocolo com ele se ele não quer fazer terapia. Não, eu vou fechar sim. Mas esse paciente cliente está ciente que o problema dele vem decorrente do emocional. Tudo é um jeitinho e uma forma de se falar. No começo a gente fica um pouco travado, tá? Um pouco envergonhado até de falar e machucar e ferir essa pessoa. Mas aí você vai conseguindo arrumar o seu jeitinho de falar e conseguir passar para ele. Mas muito do nosso sistema vetorizado é justamente isso. Uma coisa só não funciona, certo? Precisa ir de conjunto. A não ser quando é uma simples caspa, uma oleosidade, e aí você consegue melhorar essa condição. Quando não, você precisa desse trabalho em conjunto. Por isso que esse bom protocolo, esse bom cronograma que você vai fazer e vai conseguir faturar mais, ele vem aí da ficha de anamnese, da consulta. Se faz necessário ter uma boa consulta, uma boa ficha preenchida, conhecimento do paciente cliente para você traçar um bom tratamento, certo? Vamos lá falar sobre sempre buscar o conhecimento. Por quê? Todos os dias a gente passa por coisas novas e a gente precisa ser conhecedor do que está fazendo para você não ser surpreendido nos seus dias de atendimento,
certo? Por quê? Um exemplo, a gente somos tricologistas, terapeutas capilares, não médicos. É como se a gente fosse, por exemplo, o técnico de enfermagem para auxiliar o enfermeiro. Então, a gente aí não tem esse respaldo total, mas a gente tem conhecimento, certo? A gente não tem entre aspas, um curso. Eu tô falando de uma pessoa que é um cabeleireiro convencional e tá aí em busca de terapia capilar. Você não tem esse curso superior, e aí as pessoas acham que você não entende de nada. Por isso que é bom conhecimento, porque você pode ser surpreendido com pacientes médicos, pacientes até dermatologistas, pessoas que conhecem o seu problema. Então você precisa saber, precisa ter conhecimento, precisa estudar. Não é do dia para a noite que a gente vai saber de tudo. O dia a dia também ensina muito. Agora é muito mesmo. Muita coisa você vai aprender no seu dia a dia. Principalmente coisas que você vai ter aí para resolver. Vai ser no seu dia a dia que você vai conseguir. Mas você precisa ser conhecedor do que você está fazendo. Por quê? Você pode ser surpreendido com uma pergunta. E talvez, se você não souber naquele momento, você pode até falar que, isso aí eu ainda vou estudar sobre, mas eu vou trazer para você uma resposta. Como também você pode aí trazer algo errado e essa pessoa conhecer. Por isso que conhecimento nunca vai ser de menos. Quanto mais, melhor. E é preciso, gente. É preciso ter esse conhecimento, é preciso existir um investimento em cursos, em aulas, onde você vai aprender técnicas, aprender o que é cada coisa, para você entender pelo menos o porquê que acontece isso com o seu couro cabeludo. E aí, fora de sempre ter aí esse bom conhecimento, o que acontece muito é o seguinte: há doenças novas que surgem todo dia. Como, por exemplo, na pandemia, existiu o Covid-19. E quem que imaginaria que depois de uma pessoa ter Covid, ela poderia adquirir um eflúvio telógeno, que seria a queda? Ninguém imaginava. Era uma doença supostamente nova, onde ninguém tinha conhecimento do que ela podia fazer no seu sistema imunológico e, enfim, no seu corpo em geral. A gente não sabia o que é aí que ela podia ter. O que é que o Covid vai fazer? Quais as sequelas que o Covid vai ter? E fomos surpreendidos com a queda pós-Covid. Inclusive, já tem artigos científicos que comprovam que a queda vem aí através do Covid. Então, sempre a gente vai ter que estar estudando. Porque quem é terapeuta capilar antes do Covid não conhecia que essa doença poderia gerar uma queda. Diferente aí, quem tem problema na tireoide, que tem a produção do hormônio a mais ou a menos, existe uma queda, é algo que a gente já estuda e sabe, tá? Mas uma doença que vem nova, você não sabe. Então, naquele momento que surge essa doença, você precisa aí melhorar o seu conhecimento. Então, você vai começar novamente a estudar. E foi o que aconteceu também comigo. Eu estava antes da pandemia, veio a pandemia e uma queda. Vamos aí fazer a ficha de anamnese. Pesquisa, pergunta, faz. E aí? A pessoa com as taxas ok, que deveria ter feito aí as suas taxas antes. Jana, tá tudo ok. Meus hormônios também. Meu emocional, que todo mundo diz que tá tranquilo, mas a gente sabe aí que todo mundo passa por uma ansiedade, principalmente falando do Covid, principalmente depois do Covid, pacientes que chegaram para mim, que com queda capilar, que não tiveram teste positivado, mas começaram a ir com essa queda. 2 pontos, de duas uma. Ou ele teve Covid assintomático e não sabe, ou fez um teste num tempo errado e deu o falso positivo, que aí é o negativo, ou não teve nada e simplesmente passou aí por um emocional, um estresse de pandemia, trancado em casa, saiu da sua rotina de trabalho e, enfim, ficou em casa. E aí essa queda veio decorrente do emocional. A gente teve esses 2 pontos.
Mas é normal hoje a gente se surpreender com uma queda por conta do emocional, certo? Aí é certo. Mas uma queda pós-Covid, uma queda pós uma gripe, entendeu? Então é algo que a gente tem que estudar, tem que entender. E aí foi quando, voltando ao assunto, eu me deparei com essa pessoa que estava com tudo ok, mas aí no final das contas teve Covid. E aí, será que é o Covid ou não? Foi algo que foi sendo estudado e descoberto que sim, o Covid pode sim causar a queda, como também você não pode. Porque cada organismo é diferente. Cada organismo responde de uma maneira diferente a qualquer coisa. Até a própria terapia capilar. Tem clientes que fazem terapia. Na terceira sessão o cabelo para de cair. A gente consegue aí controlar. Já tem paciente que termina 6, 7, 8 sessões e ainda está caindo. Cada organismo responde de uma maneira diferente do outro. Então é algo que a gente tem que ter o conhecimento. O conhecimento é tudo. E para finalizar e vocês entenderem, todos esses pontos que eu falei, é preciso para você conseguir faturar mais, para você sair do seu absoluto zero, para conseguir faturar mais aí de 5 mil reais com terapia e não ser um extra. Terapia capilar não é extra, tá certo? Terapia capilar é a profissão inclusive do momento, que para mim todo salão de beleza precisa ou ter terapeuta ou responsável ser terapeuta, porque precisa trazer isso. Isso aí é um novo mundo. A melhora do couro cabeludo, um couro cabeludo saudável, traz aí um fio bonito, um fio saudável. Então, você precisa aí ter tudo isso. Talvez chegue um momento que a gente vai ter espaços terapêuticos onde a beleza que vai virar o extra. Porque, no caso das mulheres, a gente não vai deixar de escovar um cabelo, de arrumar um cabelo, de hidratar esse cabelo. Mas quando eu tenho uma patologia no meu couro cabeludo, vai ser necessário eu fazer terapia. Então, quem quer mudar o seu faturamento, quem quer sair aí do salão de beleza cansado, ombros desgastados pelo movimento repetitivo do secador, você precisa começar com a terapia capilar para você primeiro ter o seu conforto, mudar o seu financeiro, ter mais tempo para estar com até sua família mesmo, porque você vai conseguir aí controlar o seu horário, fazer um atendimento reduzido e faturar mais. Porque é uma profissão que tem que ser muito valorizada. Vocês têm que ter noção e ver quantos casos lindos passa por a gente de pessoas. Eu tenho um cliente que passou 7 anos em busca de tratamento e não conseguiu. E depois da terapia capilar, conseguiu o resultado. Imagine a gratificação que eu sinto em saber que eu consigo, que eu tenho uma arma na mão, que eu consigo solucionar alguns problemas na área do couro cabeludo que envolve a autoestima. Então, a terapia capilar hoje vem para mudar a nossa vida de profissional da beleza, melhorar aí fisicamente, porque, gente, vamos falar sério, salão de beleza é ótimo, maravilhoso. Quem ama a agitação de salão de beleza é perfeito, mas é muito cansativo, é um desgaste muito grande, físico, cansado, mental. A gente aí se doa 100% para fazer uma mecha, para entregar um resultado. Além do cansaço físico que a gente tem de fazer uma mecha, porque são muitas horas de procedimento, a gente mentalmente se desgasta, porque a gente cria uma expectativa na gente de que essa pessoa aí vai esperar um resultado bonito, ela vai ficar satisfeita. Então, tudo mexe com você. Então, pra mim hoje, o salão de beleza é um desgaste muito mais. Mas, quando eu trago a terapia capilar para o meu espaço, além de eu facilitar, porque além de tudo isso que eu já citei, a terapia eu consigo melhorar a fibra capilar. Então, para mim, profissional da beleza, conseguir aí fazer uma mecha saudável vai ser muito melhor. Muito melhor. Fazer uma química saudável junto com a terapia capilar vai ser muito melhor. Certo? Eu não vou ter a frustração de fazer um teste de mecha e aí não passar. Porque se esse cliente vem com tratamentos terapêuticos, tratamentos que melhoram a condição dessa fibra, ele vai conseguir um bom resultado. Então, é isso.
A terapia capilar vem para mudar o nosso eu. A gente aprende muita coisa, certo? Muitas técnicas, muitas coisas que conseguem ajudar, e aí a gente vai conseguir mudar a nossa vida, o tempo, o cansaço físico e o faturamento. A gente consegue mudar o faturamento, mas para isso você precisa ter todas essas técnicas que eu citei anteriormente. Autoestima profissional, ser ousado no que faz, fazer com responsabilidade e todos outros questionamentos, ter posição, firmeza, passar segurança. E você vai conseguir, como eu consegui. Eu só tenho 4 anos na área da beleza. Comecei na terapia capilar achando que não ia ter um paciente. Hoje eu fiz mais de 300 atendimentos de terapia capilar, onde eu consegui mudar o faturamento da minha empresa, onde só era um salão de beleza. Eu consegui fazer essa mudança de faturamento, de mudança física. Hoje o meu cansaço físico é muito menos. E vem aí também junto a gratificação de você conseguir ajudar o próximo. Isso é muito bom. Então, gente, é isso. Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter agregado mais uma vez em mais uma live algo especial para vocês, algo bom. Peguem essas dicas, você que já trabalha com terapia capilar, pegue essas dicas e pratiquem. Vocês vão ver como vai mudar. Até na sua divulgação, hoje a gente tem uma ferramenta muito importante nas nossas mãos, que é a internet, aí tá o Instagram, para fazer divulgação do nosso trabalho. E se você tem posicionamento na sua fala, você consegue. Talvez se você tenha vergonha de aparecer, como eu ainda tenho, tô perdendo, mas se você tem muita vergonha de aparecer, comece aí a mostrar seu resultado, comece aí a mostrar como você faz a terapia capilar. E tudo isso aí vai mudando. Você consegue fazer terapia, mudar seu faturamento, que é algo importante. Ninguém venha me dizer que a gente faz tudo a 100% só por amor. Não, que quem paga nossas contas é o nosso trabalho e a gente precisa de uma renda extra para não viver preocupado. Eu preciso fazer tantas escovas, tantos tratamentos, tantas mechas esse mês para conseguir pagar minhas contas, certo? É feito, eu disse, talvez a terapia capilar vai ser essencial em todo lugar e o salão de beleza vai virar o nosso extra. Extra é esse que quem cuida do seu couro cabeludo vai querer se embelezar e fazer um tratamento, uma mecha muito mais saudável, certo? O essencial tem que ser o cuidado, a terapia. Um cabelo com mecha mais saudável, mais brilhoso é outra história. Isso você precisa passar para o seu paciente, cliente. E uma coisa que eu ia falar para vocês, que eu não sei se eu já em outra live ou outro assunto eu falei, o porquê de chamar paciente cliente e não só paciente e não só cliente. A gente que é profissional de terapia capilar, não médico, a gente não pode chamar ele 100% paciente. Por isso que tem que ser chamado cliente-paciente. Correto? Então, gente, vamos ficando nessa. Espero aí novamente ter agregado valor a vocês, conhecimento. Esse perfil aqui tá voltado a tudo isso, a ajuda do conhecimento. Vai ter aulas de live aí futuramente. Vai ser uma semana aí de live. Vai ser muito interessante, de assunto mesmo, de como montar protocolo e tudo mais. Então, vocês fiquem ligados nas postagens. Qualquer coisa, não. Façam, ativem o sininho para você receber notificação de tudo. E é isso, vamos ficando por aqui. Qualquer coisa, quem tiver dúvida, pode aí entrar em contato com a gente, tá certo? No direct ou mandar mensagem para o nosso suporte e vamos estar aí respondendo vocês. E vamos ficando nessa, gente. Tchau, tchau.